Gravando. Então, Guilherme, conta um pouquinho pra gente como você começou, como teve seu interesse em dirigir, entrar pro mercado audiovisual. Então, na verdade, desde criança eu já. Meu pai tinha uma VHS e aí eu já juntava com os amigos aqui dessa quadra pra, pra fazer nossas historinhas, mas nunca pensei que isso viraria um trabalho, assim. Era mais uma brincadeira que a gente fazia, entre outras. A gente pegava, inventava as historinhas, pegava a câmera e fazia uns filminhos. E aí, quando eu terminei o colégio, fui estudar engenharia, um negócio que não tinha nada a ver. Fiz 3 anos de mecatrônica. Aí larguei a mecatrônica, resolvi ir pro jornalismo. No jornalismo eu acabei reencontrando esse lado do cinema, né? Eu fui estudar no UNB e lá tinha o curso de cinema também na época. Aí eu acabei pegando as matérias do cinema e voltei a me apaixonar por contar história, por gravar. E aí, nessa época, a gente já fundou a Lumiô, que é a minha produtora, e não parei mais desde da faculdade. E quais foram os seus primeiros projetos Os primeiros projetos foram na na faculdade, faculdade? né? Foi esse grupo que depois virou a produtora, que é a Lumiô. A gente, na época, era um coletivo de amigos e escreveu uns roteirinhos, começou acho que até fazendo para uns festivais do minuto, uns filminhos de um minuto, filmando lá no NB mesmo. Aí começamos a fazer uns roteiros maiores, conversar com o pessoal das cênicas que juntou com a gente. O Juliano Casarré fazia nossos filmes na época da faculdade, que ele também estava estudando cênicas, o irmão dele fazia cinema, que é o Érico, e era da Lumiô também, né, desse nosso grupo. E aí começamos a montar essa turma e começamos a fazer filme, descobrimos o FAC, começamos a entrar com o projeto no FAC, ganhamos nosso primeiro FAC para fazer um curta na época do NB que chamava Papá, que a gente filmou em digital, mas depois conseguiu fazer o transfer dele para 35mm. E é isso, foram os projetos de faculdade. Aí eu terminei a faculdade dirigindo um curta como projeto final que chama Sequestramos Augusto César. E aí esse curta rodou super bem, festival, é uma comédia, ganhou um tanto de prêmio, aí passou no Festival de Brasília, ganhou o prêmio aqui da Câmara, passou em Gramado, ganhou o melhor ator em Gramado e rodou super bem. Foi o primeiro filme dessa época de faculdade assim que eu dirigi e consegui fazer ele rodar bem. O viés que eu estou querendo dar para a matéria é sobre curtas como forma de inserção no mercado visual, né, para os novos cineastas. Aí você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso e como foi sua experiência de Uhum. inserção? O curta é um espaço de experimentação, né? Assim, de linguagem, Eu acredito muito no formato do curta como um meio de contar história, tão interessante quanto a história longa. E que eu vejo que o mercado cada vez mais, até por uma questão dos novos tempos, onde as pessoas não têm mais tempo e paciência de ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa, os formatos mais curtos estão ganhando mais relevância. Mas, sem dúvida, o curto é o lugar para a gente errar, né? O curto é o lugar onde você vai tentar e ver o que funciona, o que não funciona, para quando for chamado para fazer um trabalho ganhando, ou uma publicidade, ou trabalhar numa TV, alguma coisa, você já sabe o que não fazer. Então eu acredito que o curta, ele, num primeiro momento, ele é esse lugar para você experimentar mesmo e testar a linguagem e descobrir do que você gosta de falar, como. Mas mais pra frente ele é uma outra forma de contar história também, assim. Vários diretores já consagrados continuam eventualmente voltando pro curta porque gostam dessa forma de contar uma história, né? Então acho que tem esses dois lados. Tem o lado de você fazer os curtas para aprender a trabalhar com essa linguagem audiovisual e tem o outro lado de você
fazer o curta porque é a história que você quer contar, cabe num espaço de tempo menor, então tem esses dois lados, eu acho. E você pode falar também um aspecto também muito importante do curta, que ele é um projeto geralmente assim mais barato de fazer que um filme longa e que abre muitas portas para os novos cineastas em virtude disso, além do tempo e de ser um projeto que pode ser feito até com pouco recurso. Uhum. A questão do orçamento pega, né? Porque cinema é uma coisa cara de se fazer. E no curta cabe você fazer com pouca grana, assim. Mesmo se você não tiver muito dinheiro, se você tiver uma ideia boa, você vai lá e faz. Tem um dos curtas de um pessoal de Contagem, que chama Filmes de Plástico, a produtora, e o filme chama Fantasmas, que eles fazem com uma handicam, sem nenhum ator, uma handicam em cima de um telhado, e eles contam uma história super bacana, sem nada, assim. Um filme que deve ter custado o quê? R$50 de lanche para produção. Então, é uma possibilidade, né? E um longa, por mais baixo orçamento que seja, você não consegue fazer com essa grana. Agora, o curta, para ele ser bom com pouco dinheiro, você precisa ter uma boa ideia, né? E eu acho que uma coisa é você não ter grana, outra coisa é você fazer ele mal tecnicamente. Porque se você faz um filme que a história é super legal, mas que o áudio está mal captado, que as pessoas que vão assistir estão achando o áudio difícil de entender, ou a imagem, se for ruim, ela até se justifica. Se tiver alguma coisa, eu já vi filme no Festival de Gramado mesmo, assisti um filme todo feito com celular, porque era uma história que eram os filmes que um casal se mandava. Então eles se mandavam pelo celular, o que justificava a gente estar vendo aquela imagem de celular na tela. Então, assim, dependendo da sua história, você justifica a sua limitação técnica. Só que tem algumas coisas, como o som, que se tiver ruim ninguém tem paciência de ver. Então, eu acho que o segredo do curta baixo orçamento é isso. Primeiro, uma história interessante, né? Assim, uma história bem interessante como linguagem. Você utilizar o baixo orçamento justificado dentro da tua história, né? Se você vai usar uma câmera ruim para filmar, justifica essa câmera ruim que você está filmando. E uma coisa que você vai ter que ter sempre na vida, em qualquer coisa, independente da profissão que você siga, que é o cuidado, né? O capricho, assim. Então, eu acho que mesmo que você faça com baixo orçamento, se você fizer um negócio caprichado e cuidar dos detalhes mesmo do que você consegue fazer nesse baixo orçamento, né? Juntar com outras pessoas que estão dispostas a trabalhar também, porque o mais caro de um filme é as pessoas. Você contratar a equipe, alugar a câmera. Se você consegue gente disposta a trabalhar de graça e a realmente vestir a camisa e colocar o trabalho ali, você consegue fazer um filme bom com pouca grana. Entendi. E como é que está o mercado hoje para o cinema brasileiro? Hoje a gente vive um momento que é meio exceção, assim, que a gente não tem muita coisa para reclamar, porque a gente sempre reclama muito, né, de que precisa investir mais, que precisa disso, precisa daquilo. De repente, há alguns anos atrás, a gente conseguiu aprovar uma lei que reservava 0,4, se não me engano, dos recursos arrecadados no DF para a Secretaria de Cultura. Então, de repente, entrou uma grana que a gente consegue aprovar nossos projetos para realizar, e de repente Brasília está fazendo um bocado de coisa. É claro que nesse bocado de coisa tem coisas boas e coisas ruins, e o mais importante para mim disso tudo é que se está qualificando uma galera que está sempre fazendo aqui. Então, de repente, as pessoas, por causa de um investimento, as pessoas estão conseguindo fazer melhor. E a gente tem uma Secretaria da Cultura hoje que incentiva, inclusive dando curso de formação pra gente, ensinando como vender teu produto, né? Tipo,
beleza, fizemos um roteiro de uma série para TV, e agora, o que eu faço com isso? Aí, por exemplo, agora a Secretaria de Cultura pagou uma delegação brasiliense para ir para o Rio de Janeiro participar do Rio Content Market lá, que é uma feira de conteúdo audiovisual. E foi uma galera para tentar vender os projetos. E aí, você vendendo um projeto desse, você já está fazendo mais dinheiro entrar em Brasília, então é um investimento do governo que retorna. O governo federal também já percebeu isso através da Ancine, através das leis de incentivo, que o investimento em audiovisual ele retorna não só como dinheiro também, ele retorna primeiro como dinheiro, que você investe volta mais do que você colocou como grana, e ainda volta como bem cultural, assim, como a possibilidade da pessoa se ver na tela, de você criar uma conexão entre as pessoas de um mesmo lugar, né? Até as televisões estão percebendo isso, assim, de que a Globo, por exemplo, no Natal ela está fazendo um especial de Natal que ela chama uma pessoa da cidade com atores da cidade para fazer um filme nessa cidade onde as pessoas possam se reconhecer, porque assim, a gente olha a novela e vê as pessoas numa favela no Rio ou na praia, é interessante como história, mas quando a gente vê o lugar por onde a gente passa, conheço esse lugar, pô, passa ali todo dia, a relação que a gente tem com o espaço é outra. Então assim, o investimento e as políticas públicas, elas são super justificáveis, tanto que você pega os Estados Unidos, que é a grande potência mundial, econômica e militar, o primeiro mercado dela que mais movimenta dinheiro é o cinema, porque eles sabem que é isso, que é um bom investimento e que você consegue espalhar sua cultura e mostrar quem você é para as pessoas, não só do seu país, como do mundo também. E isso gera outras receitas, como turismo, como até, sei lá, aula de português. O cara começa a ver filme daqui, se apaixona pelo Rio, quer vir conhecer o Rio de Janeiro, quer vir conhecer a Chapada dos Veadeiros, aí gosta, começa a estudar português e começa a vir sempre. É uma relação que você cria das pessoas com o seu país, né? E isso é um investimento, eu acho que em todas as maneiras possíveis de se relacionar com o mundo.